Muito bem, nós estamos então chegando à nossa terceira e última unidade, onde nós vamos então buscar o lugar que Van Gogh ocupa na história da pintura. Então a gente vai falar fundamentalmente da obra de arte dele, dos desenhos e dos quadros dele, e vamos fazer isso a partir de alguns recortes temáticos. Vou começar então falando sobre a religião, ou como é que a temática religiosa aparece nos quadros do Vincent van Gogh. Vamos dar uma olhada, porque quando a gente está falando de religião em Vincent van Gogh, é preciso ter em mente dois aspectos. O primeiro deles é o seguinte: existe uma religiosidade explícita, assumida, né? E eu me refiro a isso quando ele faz retratos, por exemplo, de cenas bíblicas, quando ele retrata a ressurreição de Lázaro, né? Ele está citando literalmente um texto bíblico, ou ele está retratando o semeador, fazendo alusão a uma parábola do Novo Testamento, né? Ou quando ele está fazendo um retrato de Jesus, por exemplo, como a Pietà, que nós temos notícia, né? Que é Maria acolhendo Jesus, né? Então, nós temos aí uma religiosidade ou uma religião cristã explícita, e isso naturalmente tem a ver com a formação religiosa familiar, né? Então, lembrando que o Vincent van Gogh era filho de pastor, recebeu uma formação religiosa em casa, aspirou a se tornar pastor como pai, não deu certo o projeto, ele foi missionário por algum tempo entre as pessoas que trabalhavam nas minas de carvão na região do Borinage, na Bélgica. Então ele tinha uma relação explícita com a religião, e a sua obra de arte expressa essa relação explícita com a religião. Mas vamos lembrar também que a religião ou a religiosidade ela aparece de maneira implícita, ou seja, de forma sutil, né? Então eu estou me referindo àquelas imagens, por exemplo, onde ele retrata um camponês, uma camponesa trabalhando. Então ele não está mencionando diretamente um texto bíblico, mas está implícito ali uma visão da sacralidade da pobreza, da sacralidade do trabalhador que sua, que sofre, que tem dificuldade para conseguir o seu sustento. E naturalmente Van Gogh levava muito a sério os textos bíblicos que diziam que Deus dá uma atenção especial às pessoas pobres, que Deus está atento às pessoas que sofrem, e por aí vai, né? Então eu vou trazer algumas imagens então para ilustrar essas duas formas de expressão religiosa que eu estou falando aqui para vocês. Então eu vou começar com uma imagem de 1885, é um desenho, e nós temos aqui a figura de uma mulher, uma camponesa, né, arando a terra, e ela é uma plantadora de batata, né? Então existe uma verdadeira obsessão na parte de Vincent van Gogh pelas pessoas que plantavam batata, talvez por essa ideia da pessoa se ajoelhar, se abaixar, muitas vezes ter que enfiar literalmente a mão na terra, a deformidade que isso causava nas mãos, e ao mesmo tempo a renda muito baixa, né, que essas pessoas tinham. Então o fato de serem pessoas de um estilo de vida simples, com uma vida do ponto de vista financeiro bastante limitada, fazia com que Van Gogh desse uma atenção bastante especial para essas pessoas. Então nós temos aqui, para começar, um desenho muito bonito, com uma visão interessante de perspectiva, com uma percepção de luz e sombra muito interessante, uma cena bonita, mas a gente já percebe algo do jeito Van Gogh de desenhar, né? O modo como ele representa essas figuras. Temos ainda uma outra cena um pouco mais aberta, também de uma mulher plantando batata, preparando o solo para plantar batata, um desenho um pouco mais realista, com uma representação do cenário ao fundo muito mais detalhado, uma coisa linda, né? Mas no centro desse desenho está a figura da mulher trabalhadora, né? Então isso me faz lembrar a atenção que o Novo Testamento dá às mulheres, isso me faz lembrar a atenção que todo o Novo Testamento dá para os pobres ou para aqueles que sofrem para conquistar algo, né? E Van Gogh está tematizando isso de forma bastante importante aqui, né? Além, naturalmente,
de que existe um contexto de natureza, né? Quer dizer, essa é uma ação de uma trabalhadora pobre, de uma camponesa, que se dá num contexto rural, e existe também a ideia da sacralidade da natureza, né? De Deus como alguém que se revela por intermédio da beleza da natureza. Depois nós temos aqui uma imagem também de 1885, que é a imagem então da Bíblia aberta. Essa imagem da Bíblia aberta é uma alusão ao seu pai, né, que era pastor, né, e aqui então está retratado então o ofício do seu pai, né, ser pastor, um ofício que foi desejado por Van Gogh, mas que ele não conseguiu passar por cima dos obstáculos, um ofício que também ele esteve envolvido no tempo em que foi um missionário, né? E já narramos, já falamos sobre isso, e mais uma vez eu volto a lembrar então que junto com essa Bíblia aberta está à direita, né, de forma bem mais evidente, uma vela, né, para iluminar. Então a vela não só tem a função de iluminar o texto enquanto a pessoa que lê o texto, né, pode aproveitar ou pode precisar dessa luz para conseguir ler quando a luz é escassa, a luz natural, mas também lembrando que a luz é um símbolo bastante importante também na literatura bíblica, né? Vamos lembrar que os evangelhos atribuem a Jesus as palavras, né? Vós sois a luz do mundo, se referindo aos discípulos e discípulas de Jesus. Por isso a luz é um elemento incorporado em toda a tradição cristã, né? Especialmente a vela. E à frente dessa Bíblia, curiosamente, tem um livro, né? Vamos dizer assim, fazendo um contraponto profano a esse texto sagrado, né? Um livro de Émile Zola, A Alegria de Viver, né? Um pouco, talvez, imagino eu, que para provocar o seu pai, dizendo, tudo bem, olha, está aqui a literatura bíblica, há uma importância, a literatura bíblica é importante, a religião é importante, mas não se deve sacrificar a alegria de viver em função da religião, né? E certamente isso era incorporado pelo modo de vida de Vincent van Gogh, né? Que transpirava a religião em tudo que fazia, mas tinha um anseio de vida muito grande. Nós temos aqui agora uma versão em desenho, né? Certamente um desenho que serviu de orientação para a pintura do quadro que eu já analisei com vocês, né? Que é os comedores de batata. A cena está um pouquinho diferente daquela que está colocada no quadro, mas basicamente os personagens e o cenário está aqui. E novamente eu vejo aqui algo de religioso, né? Nessa relação, nessa refeição simples, de trabalhadores simples, de pessoas que conquistam o seu sustento com o suor, né? Com o seu suor, pessoas que penam para conseguir o seu sustento, e Van Gogh valorizava muito isso, né? Ele tinha muito mais admiração pelas pessoas pobres, pelas pessoas simples, pelas pessoas que lutavam, do que pelas damas, pelos cavalheiros, né? E por aí vai. Então também vejo algo de religioso na frugalidade dessa refeição que está aqui representada, né? Em desenho, mas também foi retratado através de uma pintura a óleo, conhecido como Os Comedores de Batata. Nós chegamos aqui através do Semeador, uma pintura de 1888, uma forma de retratar uma parábola bíblica, né? O semeador, nós sabemos que é uma figura que aparece em uma das parábolas narradas por Jesus, a história de um semeador que saiu a semear e que lançou semente em diversos tipos de solo, e cada solo reagiu de uma forma diferente. E nós temos aqui não só um retrato da parábola, mas temos aqui também a exploração do cenário rural, que é sempre algo bastante admirado, bastante valorizado por Vincent van Gogh. Tá muito bonito, né? Essa pintura tá bonita demais, com essa sobrecarga de tinta, né? Não diria assim, o quadro tá quase emplastado de tanta tinta que ele colocava, e essas pinceladas grossas, a amostra, essa textura bastante perceptível mesmo numa foto
do quadro, colocando essa figura junto com a árvore em primeiro plano, né, a figura do semeador em primeiro plano, fazendo um sol hiperbólico, né, esse sol está exagerado, e o sol também é símbolo da luz, que é um símbolo cristão bastante importante. E esse solo, ou esses solos, diferentes solos, né, porque você tem um quadro que cria uma perspectiva de modo a causar um impacto na gente, né? Esse uso das cores, né, essa variação de cores, isso tudo deixa o quadro muito bonito e muito vivo, né? E cria uma cena de fato muito bonita. Depois nós temos um quadro muito bonito, né? Nós temos uma versão desse quadro no Museu Vaticano, é um quadro de 1889, bastante próximo do fim da vida de Vincent van Gogh. Ele está aqui seguindo um pintor no momento em que ele não estava tendo acesso a um ambiente externo, então ele usava gravuras, né, para poder, a partir delas, se inspirar. Naturalmente que ele imprime o seu toque, né, a sua personalidade, mesmo quando ele imita ou quando ele usa o quadro ou a gravura de alguém para poder pintar, né? Temos um Van Gogh aqui trabalhando com tons azuis, né? A gente sabe porque a figura de Maria, existe já uma tradição de representá-la com o seu manto azul. Nós temos aqui um uso maravilhoso do azul, né? O azul está presente não só no manto de Maria, ele está mais forte no manto de Maria, mas ele está disperso, ele aparece de forma mais sutil na roupa de Jesus, ele aparece ao fundo, no céu, e fazendo um leve contraste com o amarelo, né? Insinuando uma luz ao fundo, né? A curiosidade a respeito desse quadro é que a gente chama de uma Pietà, né? Que é a figura de Maria acalentando o filho. Nesse caso aqui, a curiosidade é que temos uma Maria consolando um Jesus adulto, né? As figuras de Pietà normalmente elas são feitas com Maria acalentando um bebezinho no colo, né? Certamente aqui Van Gogh está pensando não só no amor maternal de Maria, mas está pensando certamente em si, né? Nesse consolo que vem da figura materna. Por isso provavelmente ele representa esse Jesus como de forma adulta, de modo a criar uma identificação maior com ele mesmo, de modo a ele poder se espelhar melhor nessa figura de Jesus, né? Então essa ideia do sofrimento de Jesus, da dor de Jesus, da necessidade de consolo de Jesus é um tema religioso explícito e era um tema que seduzia de fato bastante Vincent van Gogh. Nós temos aqui, de 1890, esse quadro que é símbolo do Museu Van Gogh. Esse quadro que mostra uma planta em flor foi pintado em homenagem ao filho do Theo. Esse quadro tem uma simbologia toda especial porque foi pintado muito próximo ali do nascimento do menino, não sei se um pouco antes ou um pouco depois que nasceu o menino. De qualquer forma, ele simboliza essa vida humana que desabrocha através da árvore em flor, né? Essa ideia então da vida como algo sagrado, vida humana como sagrada, vida da natureza como sagrada, de fato está muito bem representada aqui, utilizando os tons de azul ao fundo, né? Esse fundo está maravilhoso, esse foco numa parte da árvore está de fato maravilhoso, e essas flores lindas, né, que Vincent van Gogh sabia admirar bastante e sabia retratar como ninguém. E por fim nós temos aqui então a ressurreição de Lázaro, né? Talvez um quadro bem tipicamente van Goghiano, com usos de azul e de amarelo, aparecendo no centro da cena o personagem com a roupa em tons verdes, né? Mas está muito claro aqui, né, essas ondulações, essas pinceladas marcantes, essa textura. E, naturalmente, mais uma vez, a religião explícita aqui aparecendo através de um retrato de uma cena bíblica. Nós sabemos que Jesus amava Lázaro e quando ficou sabendo da morte de Lázaro, ele foi então chamado pelas irmãs de Lázaro para que pudesse ir lá fazer alguma coisa. Provavelmente a expectativa delas é que Jesus pudesse levar consolo para elas, mas a narrativa diz que ele fez mais que isso. Ele chegou lá e ainda conseguiu trazer o Lázaro de volta à vida, né? E
essa ressurreição de Lázaro como um símbolo também daquilo que a religião produz na vida das pessoas, ou pode produzir na vida das pessoas, né? Que é esse processo de revitalização que está muito bem representado por Vincent van Gogh, tá bom? É isso aí, até o nosso próximo vídeo.